Muito bem, você viu que a têmpera por chama pode ser feita pelos métodos estacionário, progressivo e combinado. Mas a têmpera superficial não se resume somente à têmpera por chama, não, senhor. Essas peças, por exemplo, elas precisam passar por um processo de endurecimento da superfície, ou seja, a têmpera superficial. Só que neste caso o processo é diferente. Trata-se da têmpera por indução. Aqui, neste caso, a diferença principal está no aquecimento, que, como o próprio nome diz, baseia-se no princípio da indução eletromagnética. Como é que está o seu conhecimento de física, hein? Mais ou menos? Pois então, fique por dentro da indução eletromagnética. Segundo o princípio da indução eletromagnética, um condutor de eletricidade, uma peça metálica, por exemplo, quando colocado sob a ação de um campo eletromagnético variável, desenvolve uma corrente elétrica induzida. Assim, a peça se aquece devido à resistência que opõe à passagem dessa corrente induzida. Aqui a gente tem uma unidade de aquecimento por indução. Ela é composta de um aparelho de alta frequência e de uma bobina feita de tubo de cobre. Como essa bobina tem que envolver a peça a ser aquecida, ela pode ter uma espira, como é esse caso aqui, ou mais. E pode ter várias formas, dependendo, é claro, da peça. Aí você está vendo alguns tipos de bobinas com diferentes números de espiras e formas variadas. São essas bobinas que vão criar o campo magnético e, assim, a corrente elétrica induzida. E tem mais. A frequência da corrente alternada aplicada à bobina define a profundidade da camada a ser endurecida. Alta frequência, por exemplo, pequena profundidade. Baixa frequência, grande profundidade. Mas na maioria das aplicações, na prática mesmo que a gente usa, é a alta frequência. A gente usa 450 kHz. Por falar em prática, que tal ver a têmpera por indução sendo realizada passo a passo? Muito bem. A peça a ser tratada é colocada numa bobina. E você já sabe que por essa bobina vai circular uma corrente elétrica de alta frequência. E que é ela que cria o campo eletromagnético variável. E assim, a corrente elétrica induzida que vai circular pela peça. Muito bem. Devido à resistência da superfície da peça, a passagem da corrente induzida deixa a peça aquecida, atingindo uma temperatura acima da zona crítica. Depois de algum tempo, a peça é então resfriada por jatos d'água. Depois da têmpera por indução, forma-se na superfície da peça uma camada de martensita. Lembra? Martensita, aquele tipo de estrutura de alta dureza? É isso aí. Agora, acontece que a têmpera também provoca tensões internas. Então, na sequência, deve-se fazer um tratamento térmico, ou seja, o nosso conhecido revenimento. Revenimento que também pode ser feito por meio do aquecimento por indução. Falando nisso, eu vou revenir essa peça. Peraí, deixa eu ver se eu entendi essa história de têmpera por indução direitinho. Bom, passa uma corrente de alta frequência pela bobina. Essa corrente da bobina cria um campo eletromagnético variável, que por sua vez origina uma corrente elétrica induzida na superfície da peça. Como o material oferece uma resistência à passagem da corrente, acaba então se aquecendo. E é assim que a superfície é aquecida, até uma temperatura acima da zona crítica e depois resfriada bruscamente, como toda boa têmpera. É isso mesmo, Ananias? Tá perfeito, Caio. Você entendeu tudo. Tudo não. Afinal, eu não entendi a vantagem da têmpera por indução sobre a têmpera por chama. Olha, essa é uma boa questão, viu? A vantagem da têmpera por indução é que ela permite um controle bastante apurado da profundidade da camada que recebe o tratamento. Ou seja, ela é mais precisa e segura que a têmpera por chama. Ah, então é por isso que aqui está dizendo que essa têmpera é bastante usada na fabricação de peças de grande responsabilidade, como eixos e engrenagens, por exemplo?